E você pode ver que isso aqui é extremamente performático. Eu tô dando F5 aqui, mas a gente não consegue nem ver isso aqui sendo carregado, tá? Se eu venho aqui na aba Network, por exemplo, e dou um F5, a gente consegue ver o tanto de tempo que ele levou para renderizar a nossa aplicação, que foi 23 milissegundos, ou seja, provavelmente ele serviu esses dados para mim do servidor de São Paulo e por isso é tão rápido, tá? Fala Dev, beleza? Estamos de volta com os Code Drops aqui dentro do canal do YouTube da Rocket City e hoje a gente vai juntos entender um pouquinho de como funciona o ecossistema da Vercel por baixo dos panos, quais serviços eles utilizam dentro da AWS e também como que a gente consegue recriar o ambiente da Vercel só utilizando os serviços da AWS, ou seja, publicar um projeto Next e chegar ali muito próximo do que a gente tem dentro de um projeto quando é publicado lá na Vercel, seja em performance, seja em recursos que a gente utiliza. Esse foi um vídeo que eu já gravei há um mês e pouquinho atrás, porque a gente ainda estava ali na ansiedade de soltar o vídeo, mas a gente queria soltar esse vídeo junto com mais outros vídeos que a gente vai ter a partir de agora aqui dentro do canal da Rocket City, dentro do quadro de Code Drops. Então, vocês vão ver que ali eu tô com a camiseta diferente do que eu tô agora e tudo mais, mas tá massa, dá pra entender tudo super bem, continua super válido. E já não esquece de deixar aí a sua inscrição no canal da Rocket City, porque agora a gente volta com tudo, com muito conteúdo, já esperem aí muito conteúdo técnico saindo todas as semanas de todos os instrutores, seja conteúdo em Node, React, React Native, Flutter, Elixir e por aí vai. A gente vai ter cada vez mais código saindo aqui dentro, muito mão na massa. E é isso aí, já se inscreve no canal, deixa eu curtir um comentário aí depois também pedindo um pouquinho mais sobre o que você achou da nossa volta aí pro YouTube com tudo, sobre esse vídeo e também se você quiser pedir algum conteúdo para os próximos vídeos, deixa aí embaixo também que eu vou dar uma olhada depois. Grande abraço e bora pro vídeo. Fala Dev, beleza? Há um tempo atrás eu postei um vídeo lá no canal da Rocket City respondendo algumas perguntas sobre Next. E lá nas perguntas, lá dentro dos comentários desse vídeo, surgiu uma pergunta, na verdade, do Kleber Andreasa, que ele mandou: alguém teve problema de performance do Next publicado fora do ambiente da Vercel? Testei a mesma aplicação da AWS e a Vercel e as notas do PageSpeed são bem diferentes e não consigo encontrar uma solução. E várias pessoas comentaram abaixo que tinham o mesmo problema. E aí eu cheguei realmente para tentar resolver esse problema, tentar mostrar algumas soluções que a gente tem para deploy de aplicações Next fora da Vercel. Antes eu quero falar um pouquinho, explicar um pouquinho por que existe essa diferença tão grande de publicar uma aplicação Next dentro da Vercel e fora do ambiente dela. Então explicar todo o processo que acontece dentro do serviço da Vercel, né? Porque a Vercel não é uma hospedagem, ela não é simplesmente um servidor e a gente joga nosso projeto lá e ele sai rodando. Na verdade, a Vercel é um serviço, ele configura, quando a gente faz o deploy de um projeto Next, a Vercel configura muitas coisas para o nosso projeto e é por isso que ele fica tão performático. Então eu me comprometi, digamos, a fazer um vídeo sobre isso lá no comentário e tô aqui hoje então para falar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada, antes de eu começar a falar sobre esse vídeo, falar um pouquinho sobre o que ocorre por baixo dos panos quando a gente faz um deploy na Vercel, vamos criar também um deploy do zero, criar um projeto com Next aqui, fazer o deploy tanto na Vercel quanto em outro servidor e comparar um pouquinho sobre a performance e a velocidade nesses dois carinhas. Antes disso, eu quero dar um recado para você que é: utilize Vercel sempre que puder nos seus projetos Next. Não faz sentido você tentar configurar todo o serviço como a gente vai configurar aqui, como eu vou mostrar aqui, para um projeto que na grande maioria das vezes não vai ocupar aquele limite lá que a Vercel tem lá dentro. Ah, Diego, mas eu não quero pagar a Vercel. Na grande maioria das vezes, o custo que você vai ter com um projeto fora da Vercel é maior ou mesmo do custo que você tem lá colocando os projetos lá dentro. Então, o único ponto da Vercel que você tem que tomar cuidado é a questão. A questão é o seguinte: a Vercel cobra por pessoa que você tem lá dentro, por dev que tem lá dentro fazendo deploy dos projetos. Então, se você está sozinho fazendo esses deploys, o preço é super em conta. Conforme o seu time cresce e você tem mais pessoas fazendo deploy, isso pode realmente acarretar numa precificação um pouco maior. Mas mesmo assim, dependendo do projeto, ainda pode valer a pena. O único ponto da Vercel é que ela tem os nossos Fair Usage Limits, né? Aqui, se você entrar dentro da Vercel, nesse Fair Use Policy, você vai ver que na versão gratuita você pode utilizar até 100 GB de banda, né, do CDN, digamos, para servir arquivos estáticos, imagens e o próprio JavaScript. E na versão Pro, que é a versão paga, onde você paga o preço por dev que está dando lá a deploy, você tem até 1 TB de largura de banda, que é bastante para a grande maioria dos projetos. Isso aqui hoje, para você ter ideia, a gente coloca o NLW, que é um projeto super grande, mais de 100 mil pessoas acessando dentro de um mês, acessando todos os dias e não consome assim 1 tera, então
É bastante coisa, assim. Então, é só realmente falando, porque tem gente, às vezes, que evita utilizar o serviço da Vercel. Ah, porque eu vou pagar ali $20, vou pagar não sei quanto. Cara, sendo bem sincero, talvez se você tá com esse pensamento, né, de hospedar o projeto fora para pagar menos, calma, não é bem por aí. A gente vai falar um pouquinho sobre precificação também, mas eu diria que, sim, o grande ponto de talvez valer a pena hospedar um projeto fora da Vercel, criando o seu próprio fluxo de deploy, de CI, porque pesa bastante, é se você tem muitas pessoas trabalhando nos projetos, porque daí realmente a precificação ela pode ficar um pouco alta, porque é cobrado por pessoa, né, que está lidando do deploy. Ou se você realmente passar muito desses fair usage aqui de dentro, mas fora isso eu recomendaria você hospedar praticamente todos os seus projetos na Vercel. Inclusive, aqui da Rocket City, ó, a gente pode ver que a gente tem nosso site, NLW, documentação do Unform, aqui é o website também, mas são separados em 2 repositórios. A gente tem alguns projetinhos, Maratona Discover, DevLadder, então assim, tem vários projetos hospedados ali dentro e essa estrutura que eu vou mostrar para você hoje é mostrar uma alternativa à Vercel, mas não recomendando você utilizar essa alternativa em todos os casos, tá? Então, bora lá. Primeira das coisas aqui, eu fiz um escopo pra gente entender um pouquinho sobre o Next publicado, para entender um pouquinho qual que é a diferença de um projeto Next enquanto ele está em desenvolvimento para um projeto quando ele está publicado. Quando a gente está desenvolvendo um projeto Next, o que o Next faz pra gente, ele cria um servidor Node. E esse servidor Node ele é responsável por mostrar as páginas pra gente, tanto páginas server-side rendered, static site, páginas estáticas, incrementação. Ou seja, esse funcionamento de estático, incrementação estática, isso na verdade não funciona enquanto está em desenvolvimento. Na verdade, quando a gente vai acessar uma página estática, enquanto nossa aplicação está em desenvolvimento, a página estática na verdade ela é gerada via server-side, assim como a funcionalidade de server-side rendering, e ela acaba que não tem funcionamento nenhum. Apenas quando a gente publica o nosso projeto dentro da Vercel é que esse funcionamento de Static Site Generation passa a funcionar. O que acontece se a gente publicar um projeto fora da Vercel é que o funcionamento ele vai ser muito parecido com o funcionamento enquanto o projeto está em desenvolvimento. A gente vai criar o projeto, vai rodar lá um start, por exemplo, ele vai rodar um servidor Node e a gente vai consumindo lá as rotas, a parte estática e tudo mais, mas grande parte das funcionalidades como a parte de geração estática, a parte de geração estática incremental, tudo isso não vai funcionar da mesma forma que funciona numa Vercel da vida. E agora a gente vai entender o porquê disso. O que a Vercel faz por baixo dos panos que permite que a nossa aplicação Next seja tão performática lá dentro. Primeira das coisas, a Vercel utiliza todo o ecossistema da AWS por baixo dos panos. É claro que deve utilizar até outros cloud providers, mas toda a parte de funções serverless que roda lá dentro rodam na Lambda, e claro que a parte de CDN também, se não me engano, roda no CloudFront. Então a gente vai entender um pouquinho de que a Vercel faz por baixo dos panos quando a gente coloca um projeto lá dentro. Então vamos lá. Isso aqui eu tentei simular um ambiente da Vercel, digamos, dentro de uma nossa aplicação. Então o cliente aqui seria o browser, então a partir do momento que o browser vai consumir a nossa aplicação, sempre que o browser vai consumir uma página da aplicação, seja uma página estática, seja uma imagem, seja alguma coisa que ela está gerada dentro de que já foi gerada anteriormente, ele sempre bate num CDN. O CDN, na verdade, ele é um serviço de entrega de conteúdo estático, imagens, JavaScript, CSS, pode entregar também páginas estáticas em HTML, por aí vai. O CDN aqui em si, no caso, é o CloudFront, que é um serviço da AWS. Esse CDN aqui, quando a página já foi gerada de forma estática, quando ela já tem todos os dados que essa página precisa para ser exibido, o CDN bate direto no storage, que nesse caso aqui é o Amazon S3. Esse storage busca o arquivo HTML que tem a página estática gerada, vai lá, pega esse HTML e devolve para o cliente. Isso é o básico. Quando a página estática já está gerada, é isso que acontece, não tem muito mistério por baixo dos panos, tá? O que acontece quando a gente utiliza algumas funcionalidades aqui do Next que não são diretamente só a parte de arquivos estáticos, né? Então, a gente tem algumas funcionalidades do Next que elas já são conhecidas. A primeira delas, Server-Side Rendering. Foi uma das primeiras funcionalidades que veio para dentro do Next, que foi o que realmente fez o Next realmente virar um framework assim mais popular, né? Server-Side Rendering, então, como é que ele acontece dentro da Vercel e diferente um pouco do serviço Node? Quando a gente hospeda um aplicativo, uma aplicação Next,
Fora da Vercel, ele cria aquele servidor Node, um servidor Node como qualquer outro servidor Node, e quando a gente faz uma requisição para uma rota que é server-side rendered, ele basicamente vai executar uma função desse servidor Node, montar a página e retornar para a pessoa. Ou seja, o servidor Node ele fica 24 horas rodando ali, esperando novas requisições para ele gerar páginas renderizadas pelo lado do servidor, gerar páginas estáticas, por aí vai. Ou seja, a diferença disso para um ambiente que roda dentro da Vercel é que a Vercel roda tudo isso utilizando um recurso, né, uma funcionalidade que se chama Serverless Functions. As Serverless Functions é um conceito que está se tornando cada vez mais popular no back-end, que permite a gente executar funções em um ambiente altamente isolado, sem se preocupar muito com recursos de máquina e sem se preocupar muito com o servidor que a gente está hospedando e com a escalabilidade desse servidor. Então, as Serverless Functions, elas têm, digamos, um formato onde cada vez que você chama essa função, ela monta um ambiente como se fosse um container do Docker, pode ser um container, mas ela monta um ambiente isolado para executar essa função, roda a função e depois, caso essa função não seja mais chamada por um período de tempo, ele desliga o servidor e quando for chamado de novo, ele monta esse servidor novamente. Isso se chama Cold Start e Hot Start. Mas não é o que a gente precisa falar aqui. Inclusive, tem um vídeo no canal da Rocket City onde eu detalho um pouquinho mais sobre serverless. Só dá uma procuradinha que você vai entender. Mas no ambiente da Vercel, quando a gente chama uma página que ela é server-side rendering, o que acontece é que assim que a gente bate no endereço, a Vercel dispara uma função serverless que dispara no ambiente chamado Lambda Edge. A gente já vai entender a diferença do Lambda Edge para AWS Lambda, que são que rodam, digamos, em ambientes diferentes. Na verdade, o Lambda Edge faz parte da AWS Lambda, mas eu quero explicar um pouquinho a diferença desses dois. Então, a página server-side rendered, ela é renderizada por uma serverless function. A partir do momento que essa serverless functions roda as funções ali para obter dados de uma API e tudo mais e monta o HTML, isso é devolvido para o cliente lá para ele conseguir ter acesso. Então, esse é o primeiro caso. Quando a gente vai lidar com API Routes, que são aquelas rotas back-end que a gente tem dentro de um projeto Next, lá naquela pastinha API, o funcionamento ele é extremamente parecido. A gente roda uma serverless function quando o usuário acessar, ou seja, cada rota ela é uma serverless function. Assim que tiver o resultado, devolve para o cliente e por aí vai. É claro que aqui também tem algumas estratégias de cache envolvido, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente também. Então não são serverless functions tradicionais lá de dentro da AWS Lambda. Como eu falei, a Vercel utiliza muito de um recurso da AWS chamado Lambda Edge, tá? Que é até já para a gente já antecipar o funcionamento dessa Lambda Edge. A Lambda Edge ela funciona num momento diferente do que as lambdas tradicionais. As lambdas tradicionais, geralmente, a gente faz uma requisição HTTP diretamente para a lambda, ela processa alguma coisa e devolve os resultados para a gente. A Lambda Edge não. A gente faz sempre uma requisição para o CloudFront, que é o CDN. O CDN entende se a gente precisa de algum tipo de processamento pelo lado do servidor. Se precisar, ele aciona a Lambda Edge, faz o processamento necessário, volta para o CDN e devolve para o cliente. Então, a Lambda Edge, diferente das lambdas tradicionais da AWS, ela roda junto ao CDN para conseguir fazer processamentos enquanto a requisição para o CDN está acontecendo. Ou seja, a requisição do browser, ela não é direta para a Lambda, ela vai para um CDN e o CDN determina se precisa fazer algum processamento pelo servidor ou não. Tranquilo, mais algumas duas funcionalidades que a gente tem aqui dentro de um projeto Next que a Vercel faz. Static Site Generation, a gente já falou. Aqui vale tanto a parte de Static Site Generation, quanto a parte de Incremental Static Regeneration. O que basicamente a Vercel faz? Serverless Functions, dentro da Lambda Edge. Então a gente requisitou uma página estática que não está gerada ainda, está lá com fallback block ou qualquer coisa assim. Esse processamento roda pela uma Serverless Function, monta o HTML é salvo no storage na Amazon S3 e é servido pelo CDN. Ou seja, a gente tem um funcionamento estático aqui muito robusto, né? Por quê? O CDN aqui da CloudFront, a gente pode pensar nele como, eu tô, basicamente é um serviço que serve os arquivos e acabou. Mas não é muito bem assim. Quando a gente hospeda uma aplicação dentro de um servidor, por exemplo, uma DigitalOcean, até um EC2 da AWS ou qualquer coisa assim, o nosso servidor ele fica hospedado dentro de uma região. Geralmente a gente hospeda numa região, por exemplo, US East 1, né, que vai lá para Ohio ou qualquer coisa assim. O que acontece é que esse servidor ele tem uma latência dependendo de onde a pessoa está acessando. Então, geralmente, se a gente acessa aqui do Brasil as regiões lá US East, US West, a gente vai ter uma latência de 200 milissegundos até 300 milissegundos. Quando a gente serve uma aplicação pelo CloudFront, o que o CloudFront faz, ele tem um funcionamento de multi-region, ou seja, ele consegue servir a mesma aplicação
de uma forma totalmente automatizada para várias regiões por volta do globo. Então a gente tem mais ou menos 18 regiões, eu não lembro exatamente quantas são, mas são várias regiões. Ou seja, se eu estou acessando aqui do Brasil, acessando uma aplicação direta que está num servidor, eu vou acessar, vai ter toda a latência para chegar naquele servidor. Então se ele está hospedado na Europa, por exemplo, eu vou ter lá meus 300 milissegundos de latência. Se eu acesso algo que está no CloudFront, o CloudFront consegue ver, opa, o Diego está acessando do Brasil. Eu tenho uma região aqui hospedada da AWS, eu tenho uma região da AWS que está em São Paulo. Então eu acesso com 20 milissegundos esse serviço e as lambdas edges, que são aquelas lambdas que rodam o processamento no back-end, elas rodam também nessa região. Então, é diferente das lambdas tradicionais da AWS, onde elas também precisam de uma região para funcionar. Então, se eu estou criando uma lambda, uma função serverless tradicional dentro da AWS, eu vou criar ela em uma região e não em várias regiões de uma forma muito fácil. O CloudFront, ele consegue fazer isso com aquele funcionamento da lambda edge. Se ele percebe que a gente está acessando e o link mais próximo é o de São Paulo, ele vai rodar as lambdas também dentro de São Paulo e por isso o processamento é tão rápido, beleza? E o próximo ponto do que o Next faz sozinho é o pré-rendering das páginas, que funciona mais ou menos como uma parte de Static Site Generation, que é o seguinte: se eu tenho um componente ali de uma página dentro do Next e só uma partezinha daquela página ali é dinâmica, todo o resto, que é estático, título, div, sidebar, tudo isso, o Next também já gera de forma estática pra gente. Então sempre que o Next percebe que alguma coisa na nossa página ela não depende de carregamento externo ou qualquer coisa assim, ele vai gerar já um HTML daquilo para não precisar ficar gerando, para não ficar processando os componentes com React do zero toda vez. Então isso também roda via Lambda Edge, salva o HTML, vai para S3 e depois o CDN se vira para conseguir lidar com isso. Então, isso aqui é o básico do que a Vercel faz por baixo dos panos, tá? É claro que eu não tô aqui para dizer para você criar toda essa estrutura do zero. A Vercel é um serviço ótimo e vale muito a pena utilizar, como eu já falei anteriormente no vídeo. Eu só tô tentando desmembrar para você entender um pouquinho o porquê que é tão performático a gente utilizar os nossos projetos dentro da Vercel e não é tão performático a gente utilizar um projeto Next, hospedar um projeto Next em um servidor tradicional. E é claro que eu vou te mostrar aqui ao longo desse vídeo como a gente faz para publicar um projeto Next fora do ambiente da Vercel, mantendo grande parte dessas funcionalidades. É claro que a gente não vai conseguir imitar todo o funcionamento da Vercel, até porque se a gente conseguisse, não faria sentido existir a Vercel. E faz sentido existir a Vercel porque eles estão diretamente ligados com as atualizações do Next. Então, sempre que sai uma atualização do Next, o ambiente da Vercel já está preparado para receber aquelas atualizações e funcionar com isso. Por exemplo, recentemente lançou o Next 10, que veio com toda a parte de otimização de imagens, a parte de internacionalização e mais algumas funcionalidades que eu não lembro quais, já faz muita coisa, mas toda a Vercel já está pronta para lidar com isso da forma mais performática possível. E talvez as soluções que eu vou te mostrar aqui ao longo desse vídeo não estejam adaptadas para isso, mas estão adaptadas sim para toda a parte de funcionamento de server-side rendering, static site generation. Então tem muita coisa que a gente consegue utilizar do Next nesse ambiente que eu vou mostrar aqui, e se cobrir todas as funcionalidades que você tem e bater com o seu caso de uso, que talvez você esteja com medo de utilizar Vercel ou que não esteja batendo a precificação, aí sim vale a pena utilizar tudo o que eu vou te mostrar durante esse vídeo aqui. Então vamos lá, a gente já falou sobre o funcionamento do Next publicado, falou o que a Vercel faz por baixo dos panos e a gente falou já também o que a gente teria que recriar, o que a gente teria que configurar para conseguir recriar a Vercel. A gente teria que configurar toda a parte de CDN dentro da AWS, não precisa ser AWS diretamente, mas toda a parte de CDN, toda a parte de storage, toda a parte de serverless functions. Então teria que criar ali para cada vez que a gente faz deploy, entender quais são as funções que a gente tem na nossa aplicação, fazer toda essa integração com a Lambda Edge. Então assim, cara, assim, é um processo, quem é da infra aí sabe que é um processinho bem chato de se fazer, né? A gente teria que configurar muita coisa dentro da AWS. Né? Então a gente entendeu um pouquinho disso. Além das questões de cache, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que a Vercel faz muito bem, tanto nas páginas que são geradas de forma estática, nas imagens, e também nos resultados das nossas rotas back-end, das APIs routes que a gente tem lá dentro. E aí, o que a gente vai fazer para conseguir simular um ambiente da Vercel aqui dentro da nossa máquina? Hoje a gente tem duas alternativas principais para conseguir construir um ambiente muito próximo ao ambiente da Vercel dentro de uma hospedagem nossa. A primeira delas, Serverless Components. Então, se você já conhece o framework Serverless, né, serverless.com, ele é hoje daria para chamar de framework, mas hoje ele é um ecossistema para trabalhar com serverless, com Node, e ele tem várias funcionalidades. E uma das funcionalidades mais recentes, que até pouco tempo atrás estava em beta, era o Serverless Component. O Serverless Component permite a gente criar uma pré-estrutura, digamos assim,
estrutura que a gente deseja dentro da AWS. E quando a gente subir a nossa aplicação, automaticamente esse serverless component aqui vai configurar todos os serviços que a nossa aplicação precisa para rodar. Então, se a nossa aplicação precisa de Amazon S3, AWS Lambda, CloudFront, qualquer coisa assim, o serverless component, se ele tiver configurado, ele vai conseguir fazer isso. E aí a comunidade começou a criar vários componentes. Componentes para hospedar projetos Next, componentes para hospedar projetos Express, projetos em Nest, projetos em Adonis, dá para hospedar tudo utilizando serverless components, ou seja, hospedar aplicações que a gente hospeda tradicionalmente em servidores comuns, em VMs, tudo dentro de funções serverless. Isso, calma, é assunto para outro vídeo, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso caso você se interesse, mas hoje a gente está para falar aqui sobre um dos componentes do serverless que mais me chamou a atenção, que foi o Serverless Next.js Component. Esse Serverless Next.js Component, o propósito dele é, digamos, imitar o funcionamento da Vercel. É claro que não 100%, mas até o Next 9.0 ele consegue imitar todas as funcionalidades. Então, esse Serverless Component aqui, quais são as principais features que ele tem? Server-side rendering funcionando já com integração ao Lambda Edge. API Routes também funcionando da mesma forma que funciona na Vercel, utilizando o Lambda Edge. Dynamic Page Route Segments, então toda aquela parte de File System Routing, toda aquela parte de lidar com parâmetros. Catch-all Routes, né, quando a gente bota o Spread Operator dentro das rotas do Next. Automatic Pre-Rendering, que foi aquele funcionamento que eu falei de que quando o Next identifica que tem algo na nossa página que pode ser estático, que não atualiza toda vez, que não é dinâmico, ele já gera de forma estática. Assets, utilizar a pasta public e a pasta static, tudo isso roda pelo CDN. Static Generation, Server-Side Rendering, Get Static Paths, então a gente sabe que quando a gente faz o build do projeto, gerar já algumas páginas estáticas, né? Isso a gente consegue fazer também. Base Path, Preview Mode, Optional Catch-all Routes, Redirects, Rewrites, Custom Headers e Image Optimization, que é a parte de lidar com otimização de imagens que a gente tem no Next 10. E algumas features do Next 10 ainda não estão presentes nesse Serverless Component. Então, por exemplo, a parte de Fallback Blocking não vai funcionar, que é uma das features que tem no Next 10. E tem mais algumas coisinhas ali, internacionalização também não está funcionando totalmente nisso. Mas o resto está funcionando tudo 100%. Então, se o teu projeto não está utilizando internacionalização e não tem páginas que dependam do Fallback Blocking, já está pronto para utilizar o Serverless Component. E aí existe uma outra alternativa que eu não vou cobrir muito aqui, porque não é a minha área, não é a área que eu estudo, mas quem é da infra provavelmente vai gostar, que lá vocês conhecem que existe o Terraform. O Terraform é uma plataforma de infraestrutura como código, né? Infra as a Code, que permite a gente fazer essa mesma coisa que o Serverless Component faz. A gente diz basicamente o que a nossa aplicação precisa para rodar. Então, eu preciso do S3, do CDN e tal, e o Terraform sobe isso tudo para a gente e configura o ambiente, né? Então, ele tem basicamente grande parte das funcionalidades ali que o Serverless Component possui, e a gente consegue ver aqui quais features tem, o que ainda está sendo construído. Então, eu não vou entrar muito a fundo nisso. Mas pra galera que é de infra, vale a pena dar uma olhadinha nisso. Então vamos lá, a gente falou aqui um pouquinho sobre Serverless Component e agora a gente vai então realmente fazer o deploy da nossa aplicação aqui utilizando os Serverless Component, beleza? O que eu vou fazer aqui é criar um projeto Next, tá? Então só pra gente ver o quão simples é, eu vou criar um projeto e vou chamar ele de Next Serverless. Opa, esqueci um S. Serverless, beleza? Vamos aguardar aqui esse projeto ser criado, não deve demorar muito. E aí o que eu vou fazer com esse projeto eu vou configurar só o TypeScript, porque eu não consigo mais viver sem o TypeScript. E assim que eu configurar o TypeScript, eu já vou fazer o deploy de uma primeira versão lá para dentro da AWS para a gente ver isso funcionando. Então, Next Serverless. A gente vai abrir isso aqui dentro do VS Code. Agora aqui dentro, eu vou dar um pouquinho mais de zoom, só para ficar um pouquinho mais fácil visualizar. Vou deletar aqui o README. Vou instalar aqui dentro TypeScript, Types React, Types Node, que são as dependências para lidar com TypeScript aqui dentro. Pasta Styles eu vou deixar tudo como tá. Só vou trocar aqui o app para TSX, o index para TSX. Deixa eu ver se isso aqui originou algum erro. Não. Tá. Isso aqui é porque eu preciso rodar o projeto em desenvolvimento pelo menos uma vez para que ele crie o test config para mim, ó. E agora com o test config gerado, ele já vai parar de dar esse erro aqui do CSS. A gente tem uma função também, hello. Deixa eu converter essa função em TypeScript também, uma API root, né? A gente vai importar aqui, só para ficar bonitinho, o nosso Next API Request e o Next API Response. E vamos fazer a tipagem aqui só para ficar
bem legal. Então aqui a gente tem uma API root, eu vou deixar isso aqui para a gente testar também esse funcionamento. E agora, o que eu vou fazer é já realmente realizar o deploy da nossa aplicação. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é instalar a CLI do serverless dentro da sua máquina. Então, só procura serverless CLI aqui, CLI reference, e faz a instalação. Na verdade, não é isso aqui. Serverless Getting Started Guide aqui, ó, ele pede para você instalar a CLI, pode ser via NPM, via Chocolate, aí, sei lá, tem algumas alternativas de instalar. E agora, depois de você configurar a CLI do serverless, você precisa ter uma conta na AWS, isso é óbvio, pode ser aquela conta gratuita, vai funcionar no primeiro momento. E precisa de credenciais da AWS, então você vai lá, cria uma credencial dentro do IAM da AWS. Eu não vou cobrir tudo isso aqui porque é um negócio mais básico, é só criar uma credencial de acesso, né? Um access token e um secret em si. Deixa eu entrar aqui. Meu Deus, F7 BNYX. E ele podia dar minha senha aqui já por padrão, né? Então, é isso. Logo a gente bota a senha aqui. Mas o que a gente precisa agora é aqui dentro. Nós vamos, assim que a gente tiver as credenciais da AWS, a gente vai rodar serverless config credentials e vai passar as nossas credenciais. Então é só você procurar aqui, ó, serverless config credentials. E você vai ver, para configurar aqui, você vai passar provider. O provider aqui nesse caso vai ser a AWS. Aqui você passa access key e o secret vai passar o access secret lá. E aí você já vai estar com a AWS configurado. Depois disso, a gente vai criar aqui na raiz do nosso projeto um serverless.yaml, né, um arquivo de configuração. E dentro dele a gente vai botar exatamente o que ele pede aqui para a gente colocar no serverless.yaml. Então eu vou botar aqui dentro. E aqui, ó, o que eu vou passar? Basicamente, eu vou tirar esse comentário e vou tirar também a versão, porque assim ele vai utilizar a última versão. E aqui eu posso dar um nome para minha aplicação. Então eu vou chamar de Next Serverless. Vou salvar isso aqui agora e basta agora dentro do nosso projeto a gente rodar serverless. Mais nada, e ele vai fazer o projeto, todo o processo de deploy do nosso serverless component contendo a aplicação Next. Isso aqui, ele vai criar toda aquela estrutura que eu expliquei anteriormente de CloudFront, o bucket do Amazon S3 para hospedar os arquivos estáticos, toda a parte das lambdas necessárias. Então aqui, como por exemplo, a gente tem uma rota API, ele vai gerar uma lambda para essa rota de forma totalmente automatizada. Aqui a gente ainda não está utilizando recursos de geração estática, nem nada disso, mas a gente vai ver logo como utilizar esses recursos também. Então vamos só aguardar ele fazer esse primeiro deploy aqui, e aí a gente já volta. Show de bola, voltando aqui agora, ele já fez o deploy da nossa aplicação e aqui a gente consegue ver algumas informações. A URL da nossa aplicação, que já está disponível para a gente utilizar. O nome do bucket que foi gerado dentro da Amazon S3, que é onde fica as páginas estáticas e o código do nosso app em si. A Distribution ID, que não é importante. E aqui ele falou que eu estou utilizando a versão beta do Serverless Component e está pedindo para eu migrar para a versão que já é Global Available, né? Uma versão que já está mais atualizada, digamos assim. Porém, esse plugin aqui do Serverless Component, ele usa esse @slnext, que é o nome da organização no NPM. E eu percebi que quando você tem algum plugin, algum componente que tem arroba, essa nova versão ainda não está funcionando. Então, pode ser que corrija, quando você está vendo esse vídeo, já esteja corrigido, e aí é melhor migrar para a nova versão, que não vai mudar muito na configuração, tá? É só realmente uma nova versão ali, muda um pouquinho a forma da gente declarar o nosso YAML, mas no fim o processo é o mesmo. Então, dá uma olhadinha nisso, mas já tem uma issue lá e espero que logo eles resolvam. Por enquanto eu vou usar a versão beta. E agora, olha só, a gente tem uma versão, uma URL da nossa API, do nosso projeto. Se eu abro aqui, olha só, deu erro. Por quê? Isso aqui demora um pouquinho, tá? Esse processo de quando a gente envia um projeto para o CloudFront, ele demora um pouquinho para refletir, para configurar o nosso DNS. Então a gente pode ficar dando alguns F5s aqui que logo ele vai aparecer. Mas antes disso, eu já fiz aqui o meu login na AWS e a gente consegue ver algumas coisas aqui dentro. Se eu acessar o serviço do CloudFront, eu vou ver que o nosso projeto já vai estar configurado aqui dentro. Então a gente vai ter aqui o nosso projeto que está em status in progress, ó, por isso que ele ainda não foi hospedado. Mas se eu acesso aqui, eu consigo ver que ele está utilizando essa opção aqui, Use All Edge Locations. Essa é a opção mágica da performance, porque
Lembra que eu expliquei aquela questão da Vercel, que o deploy ele é feito sempre em várias regiões e a pessoa sempre acessa a região que tem menos latência? É por causa dessa opção aqui, do Price Class. Então, basicamente, essa opção determina que quando alguém acessar a nossa aplicação, a gente vai procurar pela região que está mais perto dela, pela menor latência, e todo o processo do website vai rodar nessa região. Tanto os processos que acontecem pelo lado do servidor, com as funções Lambda, ou a parte de servir os dados com o CloudFront. Então aqui a gente precisa esperar esse status aqui sair de in progress. E agora já foi para deployed, e quando eu acesso aqui a minha aplicação, agora sim eu vou ver a minha aplicação Next rodando. Isso aqui já é uma aplicação e foi gerada de forma estática, tá? Isso aqui não é uma aplicação rodando com React tradicional. Então se eu venho aqui, por exemplo, no inspecionar elemento, desabilito o JavaScript, dou um F5, ó, tudo funciona normalmente, tá? E você pode ver que isso aqui é extremamente performático. Eu tô dando F5 aqui, mas a gente não consegue nem ver isso aqui sendo carregado, tá? Se eu venho aqui na aba Network, por exemplo, e dou um F5, a gente consegue ver o tanto de tempo que ele levou para renderizar a nossa aplicação, que foi 23 milissegundos, ou seja, provavelmente ele serviu esses dados para mim do CDN de São Paulo, do servidor de São Paulo, e por isso é tão rápido, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui agora é hospedar a mesma aplicação dentro da Vercel, tá? Então eu vou rodar aqui o comando da Vercel, a gente vai aguardar isso aqui ser configurado, setup and deploy. Beleza, vamos hospedar aqui dentro da Rocket City, não vou linkar com um projeto existente, o projeto pode ser Next Serverless, beleza, vai dar um setup no projeto aqui e vai começar a rodar o processo de deploy. Para a gente conseguir fazer uma comparação se a performance está chegando próxima. Enquanto que ele faz esse processo de deploy, a gente vai configurar algumas coisas a mais aqui na nossa aplicação. Primeiro, na página index aqui, eu vou transformar isso aqui em uma página que é server-side rendered. Então, eu vou começar configurando aqui export const get server-side props. Get server-side props. E aqui eu vou importar essa tipagem do Next. E aqui de dentro nós vamos fazer uma chamada API. Const response é igual await fetch https api.github.com/users/diego3g. Aqui vamos pegar, na verdade, melhor pegar repositórios, né? Então, /orgs/rocketseat/repos. Const data é igual await response.json, return, e aqui a gente vai retornar nas nossas props, os nossos repositories, e vamos retornar aqui o que está dentro de data. E aí agora, aqui dentro do nosso componente, eu vou pegar esses repositories, eu nem vou fazer tipagem aqui, eu vou deixar como N mesmo. Aqui dentro do main, agora, nós vamos fazer uma listagem, vou percorrer os meus repositórios, e vou retornar aqui basicamente uma LI, onde aqui é repo.name, e o nome aqui também pode ser repo.name, sem problemas nenhum. Então a gente fez basicamente uma página que ela é server-side, então antes dela ser exibida em tela, precisa carregar a listagem de repositórios para mostrar em tela. Perfeito, eu acho que isso aqui está funcionando, eu vou na fé, vou salvar isso aqui, e agora eu vou gerar também uma página que ela é estática. Então eu vou criar aqui um static.tsx, vamos criar aqui uma página. E essa página aqui, ela vai precisar ter um get static props. Vou fazer a importação aqui do get static props. E aqui de dentro eu preciso devolver as props que são estáticas. Aqui novamente, eu vou fazer um response igual await fetch https api.github.com/users/diego3g. E aqui eu vou passar um tempo para ele fazer o revalidate. Então, o revalidate aqui é em segundos, né, se não me engano. Então, eu vou passar para que a cada 5 segundos aconteça a revalidação dos dados aqui dentro. E aqui eu vou pegar os dados do usuário de response.json, fazer só um await, e vou passar o user aqui como propriedade. Pego esse user aqui dentro e agora eu só mostro alguns dados dele. User.name, user.byBio. Eu acho que é isso. Eu acho que assim tá bom já. Vamos botar só isso aqui dentro de um H1. Isso aqui dentro de um parágrafo. Agora o que eu vou fazer aqui, só para garantir que a gente não faça um deploy e depois não esteja certinho, eu vou só rodar a nossa aplicação em desenvolvimento.
localhost 3000. A página inicial, ó, já está vindo os repositórios. E a página estática já está vindo Diego Fernandes e os dados aqui da minha bio, né? Outra coisa que eu vou fazer aqui agora, só para mostrar a questão de como que o Serverless Component também ele já traz a parte de cache, é aqui dentro da nossa função, que ela é uma API root, eu vou retornar a data atual aqui junto com o resultado da nossa API. Isso faz com que quando a gente acesse a rota API/hello, ele retorne o nome e a data. Cada vez que eu dou um F5, a gente pode ver que a data ela vai somando aqui os milissegundos, os segundos e por aí vai. O que eu vou fazer aqui agora é retornar junto aqui um cache. Então eu vou dar um has.set header cache control. E aqui eu vou passar basicamente um max age 0. E aqui eu preciso lembrar a estrutura de cache. Next API root stale while revalidate, que eu nunca lembro. Beleza, vamos pegar essa estrutura aqui, eu acho que já resolve. Então, basicamente, eu vou dar um máximo de 60... Vou botar menos, vou botar 5 segundos. E vou deixar como stay while revalidate. Então, o que esse cache aqui precisa fazer é... Essa página aqui, essa rota, essa lambda que vai executar aqui, ela só pode ser recarregada, digamos, o conteúdo dela só vai ser recarregado a cada 5 segundos. Enquanto isso, ele vai ser mantido em cache, que é um funcionamento que a Vercel traz também, com esse cache estático, digamos, de funções que são executadas pelo back-end. Então eu vou salvar isso aqui agora, e agora com tudo isso aqui pronto, eu vou rodar de novo o deploy dentro da Vercel. E numa aba aqui já separada, eu vou rodar também o deploy lá na nossa função serverless. Antes de rodar o deploy na função serverless, já uma funcionalidade que a gente tem aqui por padrão também dentro do plugin do Serverless Component é configurar um domínio próprio. Então, se o seu domínio já está cadastrado dentro do host 53 lá dentro da AWS, é só configurar isso aqui e já não vai ter problema nenhum, tá? Agora, se o seu domínio não está sendo configurado pelo host 53 da AWS, aí não vai ser tão fácil, tá? Aqui, como eu quero configurar um domínio com subdomínio, eu dou o nome, né? Então, eu vou chamar de Next Serverless. E aqui eu passo o domínio, que ele vai ser FalaDev. Então, eu tenho um domínio lá configurado que chama FalaDev dentro da AWS. E vou passar aqui Next Serverless como sendo o subdomínio. Vou salvar isso aqui agora. Vamos rodar aqui um Serverless. A gente pode ver que a aplicação que a gente rodou lá na Vercel já está em produção. Então, se eu abrir aqui agora, ó, página server-side já está funcionando. Página estática já está funcionando. E a nossa API root, se a gente acessar API/hello, retornou aqui a data. E se eu dar um F5, ó, ela não atualiza até passar 5 segundos. Ó. Quando passou 5 segundos, atualizou. Então, a cada 5 segundos, ó, 46 está aqui o segundo, tá vendo? Ou melhor, 33. Veja só, ó, 38. Então, a cada 5 segundos, quando eu acessar, ela vai revalidar os dados, né? E enquanto está revalidando, ela vai mostrar os dados obsoletos. Isso é muito legal, né? Esse Stay While Revalidate, a gente já falou sobre isso em outros vídeos aqui dentro no YouTube da Rocket City. E agora, nosso projeto já foi feito o deploy. Então, agora, como ele é um deploy e não é o primeiro deploy, muito mais rápido, 35 segundos de deploy, meu Deus do céu. E aqui já está o nosso projeto rodando, inclusive, no domínio que eu configurei lá dentro. E eu posso ver que o meu projeto ele já vai rodar com a página server-side funcionando, página estática também funcionando, e se eu entrar em API/hello, também já vai estar funcionando. Se eu dou um F5, 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 o segundo a gente pode ver que a cada 5 segundos ele atualiza. Ou seja, a gente copiou o ambiente inteiro, basicamente, da Vercel, e é claro que eu não tô... uma recomendação de Diego agora como pessoa. Não faça isso se você não souber o que você está fazendo. Ah, eu vou hospedar porque o Diego mostrou um vídeo lá que dá para hospedar, assim eu não pago a Vercel e vou sair utilizando. Você vai custar muito mais caro se você não souber o que você está fazendo, se você não conseguir dar manutenção para isso, entender o que está acontecendo por baixo dos panos, entender como caso de erro, como consertar, quais serviços a AWS tu está utilizando, qual a precificação desses serviços. Então assim, cara, a Vercel traz uma precificação muito simples, é muito fácil de entender, os limites são muito simples, então a grande maioria dos projetos eu recomendo muito você utilizar lá. Eu só trouxe esse vídeo realmente para mostrar as possibilidades de como que a gente tem para imitar um funcionamento de um serviço da Vercel dentro da AWS. Então, voltando lá para o nosso cronograma, a gente realizou o deploy
da nossa aplicação, a gente configurou o domínio, e aí eu poderia também mostrar aqui junto com o vídeo como configurar um fluxo de CI e CD e também a parte de variáveis ambiente. A parte de variáveis ambiente, sinceramente, ela não é difícil, tá? Quando a gente roda esse comando serverless aqui, se a gente tiver com as nossas variáveis ambiente disponíveis, ele vai, como esse comando serverless aqui, ele roda o build da nossa aplicação no ambiente que a gente está rodando ele, só das variáveis ambiente estarem disponíveis naquele ambiente, já vai tudo funcionar. Então, se a gente estiver utilizando, por exemplo, um serviço do GitHub, eu até deixei um workflow pronto, eu vou deixar aqui como link na descrição desse vídeo, um workflow inteirinho, utilizando o serverless e utilizando essa funcionalidade. Deixa eu ver se eu acho aqui. Onde é que eu tinha colocado isso? Mas eu vou deixar aqui um link inteiro, um link na descrição. Next AWS, olha só, esse repositório que hoje ele está privado. Basicamente aqui, ó, eu criei um workflow do GitHub, um workflow de produção. Esse workflow de produção aqui, ele tem toda a parte de configuração aqui, ó, das credenciais da AWS. E ele tem também aqui a parte de fazer o deploy com o serverless, tá? E outra coisa que ele faz, ele armazena o cache do deploy dentro do S3 para que cada vez que a gente vai rodar o build da nossa aplicação, a gente não tenha que criar todo o build do zero, que acaba deixando também mais performático o nosso processo de deploy aqui dentro. Então eu vou deixar esse repositório aqui para quem quiser configurar um fluxo de CI, né, e CD, utilizando esse workflow de serverless components junto com o Next. E aí, como eu falei das variáveis ambiente, basta você vir aqui em settings do seu GitHub, dentro de secrets, configura os secrets aqui dentro, e na hora que você for rodar a build aqui dentro do CI, você basicamente seta as variáveis ambiente baseada no secret. Aqui hoje eu só uso 2 variáveis ambiente, mas se a sua aplicação utilizasse mais variáveis ambiente, é só configurar as outras variáveis ambiente aqui dentro. E aí a gente já falou aqui sobre configuração de fluxo CI/CD, variáveis ambiente. Eu vou deixar esse repositório ali na descrição do vídeo como link. E aí agora, claro, para a gente não só falar dos benefícios de utilizar essa estratégia aqui, a gente tem também as limitações. Como eu falei, a gente ainda não consegue utilizar a parte de internacionalização e ainda não consegue utilizar a parte de fallback blocking, então geração de páginas estáticas, que a gente quer que aquele primeiro carregamento da página aconteça pelo lado do servidor e não pelo lado do cliente, ainda não dá para utilizar nessa estrutura de serverless component. Naquela estrutura do Terraform, também não sei se dá para utilizar, tá? Mas no serverless components ali, por enquanto ainda não dá. Mas os dois, como vocês podem ver, já tem as issues aqui e já estão sendo trabalhadas para serem resolvidas. Então, aqui a parte de fallback blocking, ó, o pessoal já está trabalhando e discutindo um pouco sobre isso, ainda não está muito avançado. A parte de internacionalização, sim, já está um pouquinho mais avançada, caso você queira já ficar de olho nisso também. E aí a gente precisa falar um pouquinho sobre precificação. O que você tem que cuidar quando você vai fazer um deploy de um serverless component dentro da AWS e não utilizar o ambiente da Vercel? 2 serviços que são o que mais vai custar para você. CloudFront, ou seja, todos os arquivos estáticos que você entrega, eles têm um custo. A precificação do CloudFront, ela é simples de se entender. Você paga por gigabyte entregue, né? E você consegue monitorar o tanto de gigabytes que a sua aplicação está entregando lá pelo billing da AWS sem problemas nenhum. Ah, Diego, não sei quanto que vai custar a minha aplicação e tal, tudo mais. Para uma aplicação simples, que não tem muitos acessos, é bem provável que uma aplicação deployada na AWS, tá? Que não, vamos supor, uma aplicação que tem aí até 1000 acessos diários, tá? Você vai pagar no máximo, do máximo por mês aí uns $10, bota aí, tá? Isso vai ser o preço que você vai pagar. E a outra precificação, a Lambda, né? A Lambda você paga por uso de memória, quantos segundos você usou tanta memória, né? Então ele hoje está cobrando até por milissegundo, a cada 100 milissegundos, então tá mais legal de trabalhar. Mas se a sua função Lambda está usando tanto de memória, por exemplo, para rodar e demora tantos segundos para executar, você vai pagar mais, vai pagar menos. Não tem muito como eu entrar em detalhes nisso, porque é algo assim que é difícil de calcular, né? Então você tem que ficar realmente de olho para entender. Mas esses são os 2 serviços que mais você precisa ficar de olho na questão da precificação de quando você bota um projeto. E como eu falei, na grande maioria das vezes, o custo de manter um projeto deployado dessa forma não vai valer o custo que você paga numa Vercel da vida ou em outros serviços que tentam resolver o mesmo problema. Então é isso basicamente o vídeo. Eu quis trazer esse ambiente configurado todo dentro da AWS para vocês entenderem um pouquinho de como que a gente consegue utilizar os recursos que a Vercel utiliza nos projetos. E só fiquei de fazer uma coisa no final do vídeo, que foi calcular realmente a performance dos 2 websites, né? Então hoje a gente tem aqui o Google Lighthouse
né? E aí eu vou fazer o seguinte, vamos entrar aqui no WebDev Lighthouse Performance e a gente vai entrar aqui as nossas duas URLs. Então eu vou pegar a página estática aqui que foi gerada na Vercel, então como é que era o nosso endereço aqui? Esse aqui é do nosso projeto, então na AWS, Static, e vamos entrar aqui também na Vercel, Static, e vamos aqui mostrar que basicamente não muda nada, né? Então eu pensei que eu poderia botar duas aqui, então vamos começar colocando a da Vercel, vou rodar um run audit aqui, e vou entrar aqui novamente no Measure, e vou botar a nossa página na AWS e vou rodar também. Então, na Vercel já rodou, performance 100, acessibilidade 94, best practice 100, SEO, mas o que importa pra gente é isso aqui, ó, 1.2 segundos de FCP, First Contentful Paint, que é uma métrica muito utilizada para conseguir monitorar a questão de performance de renderização da tela, né? Então, 1.2 segundos mais ou menos. O projeto que a gente deployou dentro da AWS, também 1.2 segundos, e então, total blocking time 20 milissegundos, 10 milissegundos na Vercel, isso é realmente assim, não dá quase que diferença nenhuma, geralmente é uma questão de, se eu rodar de novo, capaz de dar menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, isso é coisa que não tem muito como controlar, 10 milissegundos, mas assim, a gente pode ver que o resultado é extremamente semelhante, né, isso independente da posição que você tiver, do local que você tiver no mundo, o tanto de milissegundos não vai se divergir muito da Vercel. E é isso, eu vou ficando por aqui, esse vídeo foi bem massa, e se vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse processo todo de deploy ou sobre algum ponto que a gente deveria entrar um pouquinho mais a fundo, deixa aí nos comentários que com certeza a gente vai entrar em próximos vídeos. Não esquece de deixar um comentário aí no vídeo, um curtir e se inscrever no canal. Um grande abraço e valeu!